Fala Fiel, mais um vídeo aí no canal. Vamos trazer a análise da coletiva do Fernando Lázaro, né? Eu também tenho algumas reflexões aí pra fazer depois desse primeiro jogo, né? Eu sei que é só o começo, mas tem algumas coisas que a gente pode já debater aqui nesse início de temporada, né? Teve bastante coisas ditas aí nesse pós-jogo aí entre os jogadores, os próprios comentários do Fernando Lázaro sobre a partida, né? Então a gente podia dar uma dissecada aqui nesse conteúdo aí, né? Pra gente dar uma debatida aí, né, no que aconteceu, né? Eu voltei a usar o fone aqui pra fazer os vídeos, tá? Ele me incomoda um pouco aqui, mas pelo amor de Deus, né? Fui ver o vídeo de ontem aqui que eu subi aqui pra vocês verem aí. Tava um barulho de britadeira com corte de árvore ao mesmo tempo. Aí a galera decidiu fazer uns 50 anos e 5 aí. Ia fazer tudo aqui na região, né? Mas enfim. Então, pra não correr riscos, né? De repente os caras podem decidir podar uma árvore agora, a gente nunca se sabe, né? Vamos lá. O Lázaro ele minimizou a derrota, né? Colocou muito na conta da condição física dos jogadores, começo de temporada, né? A perna tá pesada, os jogadores também confirmaram isso na zona mista, né? Eu realmente concordo que tem essa questão no trabalho do Lázaro que tá só começando. A gente não pode avaliar o trabalho do cara só por esse início aí, né? Que seria também sacanagem, né? Mas enfim, né? E eu achei boa a coletiva dele que ele foi bastante lúcido, né? A primeira coisa que eu vejo no técnico quando assume o Corinthians é a lucidez dele, né? Por exemplo, o Silvinho, eu achava que ele tinha sido um pouco injustiçado ali no Campeonato Brasileiro, mas o cara era bem não lúcido, né? Às vezes ele falava que o Corinthians tinha jogado bem, assim, não tinha jogado porra nenhuma, né? Então, enfim, o Lázaro falou que o Red Bull foi muito melhor que o Corinthians, né? E mereceu a vitória. Então, eu gosto quando o técnico já fala isso já, sabe? Tipo, tá, ok, o cara tá. Ele tá no mesmo plano que a gente aqui, né? Ele viu a mesma partida, né? Ele disse que foi falta no Cantígio, que houve uma carga por trás. Inclusive, essa questão aí, né? No jogo eu fiquei xingando o Klaus o tempo todo, né? Até falei no pós-jogo lá que depois eu vi que não foi falta. Realmente, não foi falta, né? Foi na bola. Só que qual que é a questão, né? Os jogadores até na zona mista falaram sobre isso. E na partida, a torcida ali ficou perseguindo o Klaus por causa disso, né? O Cantígio sofreu várias cargas por trás, assim, muito similar, tá ligado? Ao lance do gol e ele deu falta. Então, assim, foi uma questão de falta de critério, não se tá certo ou tá errado. Então a gente pode debater esse gol até agora, né? Mas enfim, já foi, né? 1 a 0 Bragantino, né? Não foi por isso que o Bragantino venceu. Sim, foi, né? Porque foi apenas 1 a 0, o gol foi irregular, mas assim, as chances que o Bragantino fez, moralmente, o Bragantino teria vencido essa partida se não fosse o Cássio, né? Enfim, uma coisa que eu não gostei na coletiva é que ele citou como desfalques os garotos da base, né? Que estavam lá no sub-20, né? Tipo o Giovani, o Biro. Cara, esses garotos, o Giovani até um pouco mais, né? Mas eles foram muitas poucas vezes utilizados, né? Eu não acho que eles são desfalques no Corinthians como opção pra mudar o segundo tempo, tá ligado? Enfim, pode ser que o Lázaro agora passe a contar muito mais com eles, aí tudo bem. Mas até então eu não vejo esses garotos com tipo, nossa, a gente perdeu o jogo por causa que não tava o Biro ali, não tava o Giovani, sabe? Não. A gente perdeu porque talvez não tivesse a melhor condição física, o melhor entrosamento ali. E obviamente faltou o Renato Augusto e o Yuri Alberto. Isso aí é inegável, né? São os dois melhores jogadores do Corinthians atualmente, né? Acho que o Guedes tá ali no mesmo balaio, né? Enfim, mas eu acho que esses dois caras, né? Ele até confortou a gente, né? Dizendo que muito provavelmente os dois estarão disponíveis para encarar o Água Santa aí na próxima quarta-feira, né? Mais conhecido como amanhã. Então, vamos ver aí se a tropa de choque aí volta para ajudar nós, né? A conquistar a primeira vitória, né? Enfim, ele disse também que a galera que tá com problema de documentação ou tá suspenso aí, tipo Adson, Matheus Bidu, Romero, né? Essa galera tudo volta aí também vai estar disponível pra quarta-feira, né? Enfim, e ele também disse, né, sobre a priorização desse novo sistema tático, né? Eu achei muito legal o que ele disse, tá? Porque tem vários tipos de técnico, né? Por exemplo, até na Europa, né? Tem aquele técnico que você sabe como é que ele vai jogar, né? Ele tem o estilo de jogo dele, e aí ele vai usar os jogadores que se encaixam no estilo dele, independente do preço do jogador, da qualidade do jogador. Se o cara não tiver junto ali no sistema que ele quer fazer, ele não vai jogar, como muitas vezes o VP colocou o Roger Guedes no banco porque ele queria um 4-3-3 espetadão, né? E o Roger não oferece isso.
depois de muito tempo ali, né? Ele vendo que o Roger era um dos melhores atacantes que a gente tinha. E a gente precisava dele, teria que fazer uma adaptação nesse sistema de jogo. Aí ele voltou pro time, né? Mas o Lázaro disse que quer fazer um sistema que ele privilegia os melhores jogadores que tem à disposição, né? E realmente, se você for analisar até os meus próprios vídeos, né? Eu eu reclamei muitas vezes desse ponta direita do Corinthians que, pô, praticamente não existia, né? Claro, o Gustavo Silva fez gols importantes, o Adson fez gols importantes, mas se você for analisar, a maioria desses gols saíram quando eles entram no decorrer da partida, né? Quando a zaga tá cansada e algo do tipo. Isso não é nenhum demérito, é só característica do jogador, né? Enfim, e a gente até cogitou na final contra o Flamengo em fazer um 4-4-2 colocando o Ramiro na ponta, lembra? E aí ele traz. A, a mídia até trouxe essa informação de que foi treinado isso aí, né? Então, se você fosse ver logicamente, o time que entrou em campo no contra o Bragantino é basicamente a exclusão de um ponta, né? E a adição de mais um meio-campista, né? Aí você pode falar que foi o Duqueiroz ou o Juliano, né? Porque às vezes o VP mesmo, né? Ele não utilizava meia, só usava tipo um tripé de volantes, que eu, no caso, não gosto, né? O Fernando Lázaro tentou fazer ali um meia, que era o Juliano, e três volantes, né? Um primeiro e dois de saída, né? Enfim, é uma ideia interessante, cara. Só que você perde o lado de campo, né? E o Corinthians parece ter dificuldade disso. Faz muito tempo que o Corinthians joga com jogadores de lado de campo, né? Porque eventualmente na partida você vai precisar fazer isso. Quem é que vai cair por ali? Vai ser um dos meio-campistas que vai fazer esse vai e volta? Porque como o Lázaro disse que vai ser um jogo de aproximação, você precisa ter ali, obviamente, entrosamento, mas não é porque é aproximação que não vai ter profundidade, né? Por exemplo, os laterais podem oferecer isso. Eu acho que o Fábio não oferece mais. O Fagner, ele já tá numa pegada já que ele vai armar mais por trás também. Então, assim, embora você encontre o meio-campo que seja interessante ali pra fazer esse jogo pelo meio, as saídas de escapes também tá pelo meio, tá ligado? Não é porque você vai jogar pelo meio que tá totalmente pelo meio. Você precisa de alguém pra fazer o corredor ali pelo lado direito, né? Pelo lado esquerdo a gente sabe que tem o Roger Guedes que vai cair por aquele lado a maior parte do tempo, né? Vamos ver, né? Talvez o Romero jogue por ali, só que aí você já não joga com uma linha com quatro meio-campistas, né? Porque o Yuri não vai sair. Então vamos ver como é que acontece, né? É claro, pessoal, que eu acho também que isso não precisa ser fixo, sabe? Eu acho que são jogos e jogos e você precisa treinar. E aí ele disse que um plano assim de contingência seria voltar pro 4-3-3, que a equipe já tá adequada, né? E ele falou que até tentou fazer isso na partida, não tinha reparado, né, que ele puxou o Juliano pra ponta direita quando entrou o Wesley, né? Porque o Juliano sempre caía pelo meio, né? É porque ele é meia mesmo, né? Mas ele falou que tentou fazer isso no final da partida, mas ficou com tripé de volantes, né? Cantígio, Maicon e Rony ali na reta final, criação zero nesse meio campo, né? Enfim, e aí ele falou que vai ter esse plano de contingência. E ele disse também que não é o favorito dele, tá? Esse sistema no 4-4-2, mas é o que ele vai tentar implantar aí, né, com os jogadores que ele tem à disposição, né? Interessante, achei humilde da parte dele, né? Então, vamos ver o que acontece, né? Só uma questão aqui que ele falou, e aí eu fiquei reflexivo, né? Ele falou que quando machucou o Fausto, né, o Cantígio era o reserva imediato pro Fausto Vera, né? Realmente, se você for ver de primeiro volante, independente da característica, você tem o Fausto e o Cantígio. Os outros jogadores, embora não tenham feito essa posição, eles rendem melhor em outra. Tipo, o Duqueiroz já fez de primeiro, o Maicon, o Rony, enfim. Mas eles rendem sempre como melhor, como segundo meio-campista ali com a parceria com esse primeiro, né? E aí, antes de começar a temporada, veio uma questão que é assim, com a chegada do Romero, o Corinthians vai ter 6 gringos, né? Rafael Ramos, o português, Balbuena e Romero, os paraguaios, Bruno Mendes, uruguaio, Cantígio, colombiano e o Fausto, argentino. Se você for ver, para as partidas, os 6 são úteis, né? Você pode considerar que alguns são reservas e outros não, né? Mas, por exemplo, o Rafael Ramos, ele é reserva imediato do Fagner. Até porque o Bruno Mendes, que fez muitas vezes a do Fagner, ele seria o reserva imediato para Gil e Balbuena. O Corinthians está curto de zagueiro. A outra opção é o Caetano. Então aqui você já mata dois, Bruno Mendes e Rafael Ramos. Os dois são úteis. Aí você tem o Cantígio, que ele é reserva imediato do Fausto.
Fausto é titular, então aqui já tem 4, certo? E aí você tem quem mais aqui? Fausto e Cantígio, né? E o Balbuena e o Romero. O Romero ele vai ter que entrar eventualmente nas partidas, cara. Até pelo Corinthians estar curto de pontas, né? De opções ofensivas, e o Balbuena é titular dessa equipe. Então, assim, você só pode jogar com 5. Como é que eles vão fazer? Vai ficar sempre uma posição faltando? Eu achei que houve um erro de planejamento aí, porque os 6 jogadores são úteis. Na Libertadores você vai poder usar todos, né? Mas assim, em 70% do ano, que é Brasileirão, Copa do Brasil e Paulistão, não. Então eu vejo um problema grave aí, tá, nessa mudança. A gente vai ver na quarta-feira quem é que vai sofrer com esse rodízio. O Bruno Mendes, é o Ramos. Eu entendo ali que talvez o menos precário seria o Ramos, né? Então será que o Ramos vai sair no meio da temporada? Já que o Cantígio é o reserva imediato do Fausto? Não sei, né? Eu vejo como um problema aí, né? O pessoal comentou, passou por cima no começo do ano, mas agora vendo no dia a dia é um puta problema real isso aí, né? Porque o elenco tá configurado pra eles serem úteis, não é nem que é uma opção de luxo, né? Então, vamos ver o que acontece, né? E uma coisa que ficou aí clara também foi a saída dos jogadores do estádio, na zona mista, como eu disse. E o Roger Guedes começou com essa aí, né? Falou que o clima era ruim com o Vitor Pereira, né? E que agora claramente está mais de boa com o Fernando Lázaro, né? E assim, todos os jogadores pareciam estar fechados com o Fernando Lázaro, né? Eu achei legal isso, né? O Lázaro parece um cara ser muito gente fina, né? Uma coisa que me incomoda, cara, é que é o seguinte. Beleza, o clima pode ter melhorado, mas será que os resultados vão vir também? Eles até falaram que com o técnico brasileiro a pressão é muito maior, eu concordo, é até injusto muitas vezes, né? A gente vai ter que ter essa paciência com o Fernando Lázaro, o primeiro trabalho dele. Não era minha primeira opção de técnico, mas já que tá lá, vamos apoiar, né? Vamos apoiar a ideia. Acho que esse que é o principal, todo mundo que torce pro Corinthians, né? Só que assim, cara, clima leve, eu tô feliz indo jogar a bola lá, não ganhar jogo, né? Então eu acho que essa frase do Roger, e ainda os jogadores falando que estão tudo fechado com o Fernando Lázaro, que realmente o Roger tinha razão, o clima mais leve, né? Eu acho que sobe a pressão pros jogadores. Eu entendo isso. Pelo menos eu vou entender assim, porque assim, o Fernando Lázaro, ele falou na primeira coletiva dele que vai tentar fazer uma pressão alta, que, enfim, quer fazer o perde-pressiona, quer ter mais posse de bola. Só que você vê os jogos do Corinthians, não é um problema do Fernando Lázaro, tá? É um problema que já vem do VP, que já vem do Silvinho. O Corinthians monta um time pra ter posse de bola, não tem posse de bola, entendeu? As partidas que realmente conseguem ter mais posse de bola, você pode ver que vence, como foi contra o Flamengo no Rio de Janeiro, que conseguiu empate. O Corinthians, depois de muitos jogos com o Flamengo, conseguiu ter mais posse de bola do que o Flamengo. E botou eles na roda até conseguir o empate, né? Infelizmente a gente não saiu como campeão. Mas falta um pouco mais de jogadores. Fora a característica, cara. Não sei vocês. Eu acho esse Corinthians muito soft, cara. Muito mole, tá ligado? É poucos jogos que você vê uma entrega toda dos jogadores. Por exemplo, eu tenho a sensação que se você pegar a bola e sair correndo assim, em linha reta, ninguém vai parar você, cara. A defesa vai abrindo. E assim, não é um problema do Lázaro, não é um problema da questão física. Eu já vi isso várias vezes, inclusive com o Vitor Pereira no passado. Uma peneira ali, tá ligado? Então por isso que eu fiquei irritado com esse primeiro jogo. Porque não foi uma coisa nova. Não foi uma coisa exclusiva desse começo, dessa formação tática. Tanto é que você viu que quando o Júnior Moraes fez a pressão alta, o Corinthians melhorou. E só ele fez ele de forma decente. O Roger tentou naquele trotezinho dele, né? Mas tem que ser algo mais agressivo, cara. Então, eu acho que tem muita coisa pra melhorar ainda aí, cara. E eu acho que essa frase dos jogadores coloca a pressão neles. Eu vou ficar de olho neles também, cara. Porque assim, o clima tá legal, tá agradável, o técnico é paizão e tal. Então vamos querer também, né, pessoal? Então, vamos ver, né? A gente tem toda essa primeira fase do Campeonato Paulista, né? São muitos jogos em sequência. Mas assim, vamos ver se tem um crescimento também, uma evolução nesse sistema. Senão eu volto pro 4-3-3 mesmo. E continuar da onde parou, né? No projeto. Então, vamos ver aí, né? Enfim, essa foi a análise aí. Desculpa aí se ficou um pouco longo e um tom meio de agressivo. Só o primeiro jogo, né? Eu juro que vou ter paciência, mas algumas coisas assim você vê que não é de agora, né? Tá tratando o torcedor como otário, como maluco, né? Então vamos ver aí com o retorno do Yuri Alberto, Renato. Eu acho que gradualmente o time vai melhorar. Enfim, Fel, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!